Bem-vindos, alunos do sexto ano, professor DJ Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Agora nós vamos iniciar a apostila 3, módulo 28, apostila 3. Professor, ainda não peguei minha apostila. Ainda não peguei a apostila, professor. Que eu saiba, a escola aqui de Balneário vai entregar as apostilas hoje, tá? Eu não vou dar nenhuma atividade, só vou dar a aula da apostila, só vou explicar algumas coisas da apostila. Não vou dar nenhuma atividade ainda, ok? A partir de segunda-feira a gente conversa mais sobre essas atividades, mas por enquanto, nada de atividade, ok? Só vou explicar alguns conceitos importantes e lembrando que daqui a pouco, às 10 da manhã, nós temos uma aula de língua portuguesa via videoconferência. Ok, turma? Então vamos lá. O módulo 28 tem o título Narrativa Ficcional, Elementos da Narrativa. Ok. Narrativa ficcional, histórias inventadas, elementos elementos da narrativa, como são construídas essas histórias, como é o enredo dessa história, enfim. Isso tudo a gente vai discutir ainda hoje, ok? Então vamos lá. Perdão. Temos aqui uma ilustração com vários animais. Nós vemos que temos leão, tem um lobo ali, tem uma raposa, tem uma ovelha, um carneiro, uma ovelha, uma tartaruga, um coelho. Mas tem aqui em cima escrito, cordeiro mesmo, ó. Tartaruga, raposa, lebre, leão, lobo, cordeiro estão entre os personagens mais comuns nas narrativas populares de muitas culturas. Entre os indígenas brasileiros, por exemplo, a tartaruga, né, o jabuti ou o cágado, os animais que têm casquinho, né? Esse animal é um dos mais recorrentes, né? Tem duas perguntinhas aqui embaixo, olha só, para a gente conversar sobre elas. Qual dos animais representados nesta imagem você já viu em algum conto? Você se lembra da história? Bom, a lebre e a tartaruga, né, naquela narrativa clássica lá das fábulas de Esopo, né, a lebre e a tartaruga, que elas disputam uma corrida e tal, que a lebre fica praticando bullying com a tartaruga, que ela é muito lenta. Eu lembro dessa. A raposa. Tem a raposa e as uvas, né? O lobo e o cordeiro tem uma fábula exatamente com esse título. O lobo e o cordeiro. O cordeiro tá lá tomando água, tranquilinho, num riachinho. Chega o lobo e quer devorá-lo na hora porque ele tá no lugar errado, né? Leão tem várias histórias clássicas também, né? E claro que quando a gente vê um leão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Rei Leão, né? Aquela história, aquele desenho que já é um clássico, né? Que não foi ano passado, mas faz um tempo foi remasterizado, né? Para aquele live action lá. Então temos vários animais, né? A raposa é sempre um símbolo como se fosse de alguém que é espertalhão, que quer enganar os outros, né? Essa vem da segunda pergunta, tá? Que características humanas são simbolizadas nos contos populares pelos animais da ilustração? Normalmente a raposa, ela é um animal que representa a esperteza, mas que quer enganar os outros normalmente. O leão, notoriamente, é um símbolo de coragem, força, sabedoria. O lobo, normalmente, ele é cruel. O lobo normalmente é cruel. A raposa, ela também simboliza aqueles que gostam de passar a mão, né? Roubar. Também tem, já vi contos em que a ladra é a raposa e depois ela se reinventa, enfim, se arrepende. Mas normalmente o leão é símbolo de coragem.
lobo normalmente é crueldade. Na Chapeuzinho Vermelho e nos Três Porquinhos, ele é o vilão, né? Mas na França, Charles Perrault, o nome do fabulista e de contador de histórias, e a pessoa que reunia, né, as histórias por aí, o Charles Perrault, ele dizia que o lobo era o símbolo da fome, tá? Porque há muito tempo, a França, né, o povo passava mal, passava muita fome. Então o lobo simbolizaria o povo francês que não tinha o que comer, né? Por isso que ele ia atrás da Chapeuzinho, por isso que ele estava com fome na floresta, né? Por isso que ele corria atrás dos porquinhos, porque ele sentia fome. Não estou justificando nenhuma atitude de lobo, tá? Mas pode ser símbolo também disso. Além desse lado cruel dele, tem essa coisa do símbolo da fome, de sentir, de fazer qualquer coisa por estar passando necessidade, tá? Então, tem que tomar cuidado nisso. Aqui, também a ideia do tem um ditado popular que diz assim, lobo em pele de cordeiro, que também é o lobo disfarçado de cordeirinho no meio das ovelhinhas lá para também é uma coisa de esperteza, né? Para poder devorar as ovelhinhas e os cordeirinhos. O coelho, ele é um símbolo de esperteza também, do mesmo jeito que a raposa. A tartaruga, ela é sábia, normalmente, porque ela é um ser velho, né? É um, é um animal que dura muitos anos. Então ela acaba sendo símbolo da sabedoria. Aquelas tartarugas anciãs que aparecem e tal. O cordeiro, ou a ovelha, cordeiro normalmente, ele é símbolo da pureza, da ingenuidade, tá? Dificilmente você vai encontrar uma história em que o cordeirinho seja alguém mau, por exemplo. A não ser em alguma paródia, né? Em alguma brincadeira com isso. A gente já estudou paródia, a gente sabe. Não é mesmo? Então, olha só, recapitulando. Se nós pudéssemos dar apenas uma característica para cada um dos animais, né? Eu atribuiria esperteza à, à nossa querida raposa, falaria coragem ao leão, falaria crueldade ao lobo, falaria sabedoria para a tartaruga, falaria pureza para o cordeiro e falaria rapidez para o coelho. O coelho é rápido, ele é ágil, ele pensa rápido, né? São essas as características que eu atribuiria a esses animais. Você aí, pensa, o que você falaria para deles, né? Só pensa, não precisa escrever nada, tá? Hoje eu tô tranquilinho para vocês, não vou fazer nenhuma atividade. Em função também, né, que eu já dei uma atividade quarta-feira, só que deu aquele temporal na terça, né, pessoal? Terça-feira deu aquele temporal, aquele ciclone extratropical que deixou todo mundo sem luz, sem internet. Quarta-feira eu consegui postar a aula, mas eu tô dando tempo até segunda para você escrever a paródia. Assistam a aula anterior, beleza? Que essa é a atividade, ok? Eu vou ler aqui para vocês um conto agora chamado O Abridor de Latas. Presta atenção. Pela primeira vez no Brasil, um conto escrito inteiramente em câmera lenta. Quando esta história se inicia, já se passaram 500 anos. Tal a lentidão com que ela é narrada.
Estão sentadas à beira de uma estrada três tartarugas jovens, com 800 anos cada uma. Uma tartaruga velha com 1.200 anos e uma tartaruga bem pequenininha com apenas 85 anos. As cinco tartarugas estão sentadas, dizia eu. E dizia-o muito bem, pois elas estão sentadas mesmo. 28 anos depois do começo dessa história, a tartaruga mais velha abriu a boca e disse: Que tal se fizéssemos alguma coisa para quebrar a monotonia desta vida? Formidável, disse a tartaruguinha com mais nova 12 anos depois. Vamos fazer piquenique. 25 anos depois, as tartarugas se decidiram a realizar o piquenique. 40 anos depois, tendo comprado algumas dezenas de latas de sardinhas e várias dúzias de refrigerantes, elas partiram. 80 anos depois, chegaram a um lugar mais ou menos aconselhável para um piquenique. Pessoal, vocês estão fazendo o cálculo de quanto tempo se passou? Ah, disse a tartaruguinha 8 anos depois. Excelente local este. 7 anos depois, todas as tartarugas tinham concordado. 15 anos se passaram e rapidamente elas tinham arrumado tudo para o convescote. Convescote é tipo um coquetel, um lugar onde você vai comer com os seus amigos. Mas, súbito, 3 anos depois, elas perceberam que faltava o abridor de latas para as sardinhas. Discutiram e, ao fim de 20 anos, chegaram à conclusão de que a tartaruga menor devia ir buscar o abridor de latas. Está bem, concordou a tartaruguinha 3 anos depois. Mas só vou se vocês prometerem que não tocam em nada enquanto eu não voltar. 2 anos depois, as tartarugas concordaram imediatamente que não tocariam em nada, nem no pão nem nos doces, e a tartaruguinha partiu. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. As outras continuavam esperando. Mais 17 anos e nada. Mais 8 anos e nada ainda. Afinal, uma das tartarugas murmurou: Ela está demorando muito. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem? As outras não concordaram. Rapidamente, 2 anos depois, e esperaram mais 17 anos. Aí a outra tartaruga disse: Já estou com muita fome. Vamos comer só um pedacinho de doce que ela nem notará. As outras tartarugas hesitaram um pouco, mas 15 anos depois acharam que deveriam esperar pela outra. E se passou mais um século nessa espera. Afinal, a tartaruga mais velha não pôde mesmo e disse: Ora, vamos comer mesmo, só uns docinhos enquanto ela não vem. Como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces 6 meses depois. E justamente quando iam morder o doce, ouviram um barulho no mato por detrás delas e a tartaruga mais jovem apareceu. Ah! Murmurou ela. Ah! Murmurou ela. Minha imitação de tartaruga é assim, ó. Ah! Murmurou ela. Eu sabia que vocês não cumpririam o prometido e por isso fiquei escondida atrás da árvore. Agora eu não vou mais buscar o abridor. Pronto! Fim, 30 anos depois. A tartaruga nem foi buscar o abridor. Gente, eu gostei dessa história, gostei bastante. Vocês gostaram? Só que aqui, lembra que eu falei que as tartarugas, normalmente, nas histórias, elas são símbolos de sabedoria, não é? Vocês acham que elas foram sábias nessa história? O que vocês acham? Não sei não, né?
Eu creio que não foram muito sábias, não. Então, deixa eu passar aqui para baixo mais um pouquinho nos elementos que estruturaram essa narrativa. Bom, vocês notaram que tem um narrador, né? Um foco narrativo. Esse foco narrativo foi em primeira ou em terceira pessoa? Olha só como é contado. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. As outras continuavam esperando. Isso mostra que é um foco narrativo em terceira pessoa, ok? O foco narrativo, né? Então, aí, como é a evolução do tempo nessa narrativa? Ele foi começo, meio e fim? Ele foi cronológico ou ele não foi cronológico? Novamente, né, como vocês não estão perto de mim agora, eu vou responder. O tempo nessa narrativa aconteceu cronologicamente, né? A história começa, ela é desenvolvida em linha, né? A gente consegue até mensurar quanto tempo se passou do início dessa história até o fim dela, né? Até onde ocorre o conflito dessa história também. O conflito dessa história é marcado por um tempo, né? A tartaruga mais velha acaba dizendo que vai comer, mesmo a tartaruga mais nova não estando ali, e se passam 6 meses dentro do conflito, né? E quando as tartarugas vão pegar a comida, aparece a tartaruga mais nova, né? Que é a parte mais importante da história, digamos assim, né? Que a gente chama de ápice também, né? É o ápice da história. É o clímax da história, não é? Claro que existem histórias que não têm uma estrutura linear como essa, com começo, meio e fim, não é mesmo? Aí tem um enredo não linear, né? Uma história não linear. Mas essa tem bem certinho a linha do tempo. Pessoal, nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, tá? Na nossa aula de videoconferência. Beleza? Hoje eu li a história com vocês, eu conversei sobre os elementos da narrativa, falamos sobre sequência linear e não linear, linear, cronológica, começo, meio e fim. Não linear seria uma inversão de tempo, uma volta no tempo, um flashback ou um adianto no tempo, o flash forward, que a gente chama, né? Enredo é a trama da história, tá? É como essa história se desenvolve, né? Nesse enredo específico, nós temos uma sequência linear, ok? O espaço da narrativa em que ocorreu a maior parte da história foi dentro do piquenique, porque elas ficaram esperando lá um tempão, né? E assim por diante. Então, personagens, as tartarugas, espaço é o local onde ocorreu a história, né? E o enredo é se essa história se desenvolveu de maneira linear, numa sequência começo, meio e fim, ou se ele teve alguma peripécia de tempo, uma volta no tempo, um avanço no tempo e assim por diante. Ok? Isso tudo está na página... Na página 9 da apostila? 9 da apostila. Tudo isso está na página 9 da apostila. Mas alguns não receberam a apostila, não pegaram, enfim, né? Não tem problema nenhum, tá? Como eu falei, eu não dei nenhum exercício para ser feito hoje. O exercício continua sendo texto, então quem já fez está ótimo, eu vou dar o feedback quando eu puder, tá? Alguns eu já dei o feedback, né? Passei o que eu achava do texto, enfim. Beleza? Mas você tem até segunda-feira para postar o texto. Ok, turma?
o texto da paródia. Um grande abraço e nos vemos daqui a pouco na nossa aula de videoconferência de língua portuguesa. Beleza, turma? Grande abraço, tchau, tchau.